Descubra como ser suficiente para si mesmo e viver com autonomia. Ensinamentos estoicos. Imagine um mundo onde você não precisa de ninguém para ser feliz. Um mundo onde a sua felicidade não depende das pessoas ao seu redor, de suas opiniões ou da validação social. E se eu te dissesse que esse mundo já está ao seu alcance e você pode começar a viver dessa maneira agora mesmo? Parece impossível, certo? A sociedade nos ensina desde pequenos que precisamos de outras pessoas, que nossa felicidade depende de relacionamentos, de aprovação e do reconhecimento dos outros. Mas será que isso é realmente verdade? E se tudo o que você precisa para ser feliz já estivesse dentro de você? Se você está pronto para começar uma jornada de transformação interna e aprender a viver de maneira mais autossuficiente e em paz consigo mesmo, inscreva-se agora no nosso canal. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como os ensinamentos do estoicismo podem mudar sua vida para melhor, ajudando você a viver com mais serenidade, equilíbrio e liberdade emocional. Não perca nada. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para acompanhar nossa jornada. Agora, imagine como seria sua vida se você não precisasse mais se preocupar com o que os outros pensam de você. E mais, e se você pudesse alcançar uma paz duradoura mesmo nos momentos de solidão ou de adversidade? Como você se sentiria se soubesse que, não importa o que aconteça, você tem tudo o que precisa para ser completo? Esse é o poder do estoicismo, uma filosofia antiga, mas extremamente relevante nos dias de hoje, que nos ensina a viver de maneira autossuficiente, sem depender de ninguém para alcançar nossa paz interior. Você já parou para refletir sobre o quanto a busca por validação externa tem moldado sua vida? Quantas vezes você se sentiu pressionado a atender às expectativas dos outros, seja no trabalho, em relacionamentos ou até nas redes sociais? E o que aconteceria se, por um momento, você deixasse de lado essas pressões externas? Se a sua felicidade e tranquilidade não dependessem mais de ninguém? Como seria a sua vida se você vivesse como se já tivesse tudo o que precisa, sem buscar constantemente a aprovação ou a presença de outra pessoa para se sentir completo? O estoicismo nos propõe exatamente isso: a liberdade de viver plenamente, de ser a melhor versão de nós mesmos, sem depender de nada nem de ninguém, para nos sentirmos realizados. Mas, para chegar a esse ponto, precisamos entender profundamente a filosofia estoica e como ela pode transformar a maneira como vemos o mundo e nós mesmos. O estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga com Zenão de Cítio e foi amplamente disseminada por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ensina que a verdadeira felicidade não está em coisas externas ou em outras pessoas, mas dentro de nós mesmos. Para os estoicos, a felicidade não é um estado de prazer contínuo, mas sim uma qualidade de nossa alma que pode ser cultivada independentemente das circunstâncias. A chave para alcançar essa felicidade duradoura é aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que está além do nosso controle. No cerne do estoicismo está a compreensão de que muitas coisas na vida estão fora do nosso controle. O comportamento dos outros, as circunstâncias externas, o passado e o futuro. O que podemos controlar, no entanto, são nossas próprias atitudes, pensamentos e respostas diante desses eventos. Essa ideia pode parecer simples, mas é profundamente libertadora. Se você entender que não tem controle sobre a opinião dos outros ou sobre os acontecimentos externos, você libera a si mesmo de uma enorme carga emocional. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo é a autodisciplina. A ideia de que podemos alcançar a verdadeira liberdade apenas quando aprendemos a controlar nossos desejos, nossas emoções e nossas reações. A autodisciplina é fundamental porque nos permite agir de maneira racional, em vez de ser guiados por impulsos momentâneos ou pela pressão externa. Quando conseguimos dominar nossas próprias reações e impulsos, nos tornamos mais fortes, mais equilibrados e menos dependentes do mundo exterior. Para ilustrar isso, podemos olhar para a vida de Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e também um dos principais filósofos estoicos. Marco Aurélio governou em uma época de grandes turbulências, guerras e desafios pessoais. No entanto, ele permaneceu fiel aos princípios do estoicismo
buscando sempre viver com sabedoria, coragem e integridade, independentemente das dificuldades externas. Ele não se deixou abalar pela política, pelas intrigas ou pela morte de entes queridos, porque ele entendia que sua paz interior vinha de seu próprio controle e percepção das situações. Agora, imagine por um momento que você não precisa mais se preocupar com o que os outros pensam sobre você. Imagine que, ao invés de se angustiar com o julgamento alheio, você escolhe viver de acordo com os seus próprios valores. Como seria sua vida se você pudesse viver sem o peso das expectativas externas? Se você pudesse ser verdadeiro consigo mesmo, sem medo de desapontar os outros? Como você se sentiria? E mais importante, como você poderia transformar suas relações e sua visão de mundo ao perceber que a verdadeira liberdade começa dentro de você? Essas são questões que o estoicismo nos desafia a responder. No próximo bloco, vamos explorar como você pode aplicar esses princípios em sua vida diária para começar a experimentar a liberdade emocional e a verdadeira paz interior que tanto buscamos. Visualize-se vivendo de maneira autossuficiente, em paz consigo mesmo, mesmo quando o mundo lá fora parece caótico. Imagine que, em vez de se preocupar com o futuro ou com o que os outros esperam de você, você se concentra em viver de acordo com sua própria verdade e em fazer escolhas que realmente refletem quem você é. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de viver plenamente, independentemente de qualquer circunstância externa. Você pode sim aprender a viver sem depender de ninguém para ser feliz. E esse aprendizado começa com o estoicismo, com o entendimento de que você já tem dentro de si tudo o que precisa para ser completo. Em um mundo que constantemente nos empurra para fora de nós mesmos, nos pedindo para buscar a felicidade nas pessoas, nas coisas e nas circunstâncias, o estoicismo nos oferece um caminho diferente. Ele nos convida a voltar para dentro de nós mesmos, a entender que a verdadeira paz e felicidade estão em nossas mãos, e não nas mãos de ninguém mais. Ao praticarmos os ensinamentos estoicos, como o autocontrole, a aceitação daquilo que não podemos mudar e a busca pela virtude, podemos finalmente alcançar a liberdade emocional que tanto desejamos. Lembre-se, você é tudo o que precisa para ser feliz. Se você ficou tocado por essa reflexão e quer saber mais sobre como viver de maneira mais, você se lembra da última vez que sentiu a necessidade de se apoiar em outra pessoa para tomar uma decisão importante ou para se sentir mais seguro em relação a um problema? E se, em vez disso, você fosse capaz de tomar decisões e enfrentar desafios sozinho, com confiança e clareza? Os estoicos nos ensinam que, para alcançar a verdadeira liberdade emocional, precisamos aprender a confiar em nossa própria razão e julgamento. A liberdade não está no mundo ao nosso redor, mas na maneira como escolhemos responder a ele. Você já pensou que as suas reações diante dos desafios da vida são mais importantes do que os próprios desafios? Como seria sua vida se você começasse a dominar essas reações, em vez de deixar que as circunstâncias externas ditassem suas emoções e decisões? Isso não é um desejo distante. É uma prática que você pode começar a desenvolver agora mesmo, com base nos princípios do estoicismo. Já buscou conselhos ou validação constante de outras pessoas, como se sua felicidade dependesse disso? O que aconteceria se você deixasse de lado esse comportamento e começasse a confiar mais em sua própria sabedoria interna? Como seria sua vida se você se visse como a pessoa mais qualificada para tomar decisões sobre seu próprio bem-estar? E no coração do estoicismo está a razão. Para os estoicos, a razão não é apenas uma ferramenta intelectual, mas a força que nos guia para viver de maneira virtuosa e alinhada com a natureza. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio defendiam que, para alcançar a verdadeira liberdade, devemos viver de acordo com a razão e a lógica, não com os impulsos emocionais ou desejos passageiros. Isso pode ser uma revelação para muitos de nós, que estamos tão acostumados a tomar decisões com base no que sentimos no momento, em vez de refletir profundamente sobre o que é realmente melhor para nós. A razão, segundo os estoicos, é o que nos permite ver além das distrações e das emoções momentâneas. Ela nos ajuda a compreender que muitas das coisas que nos afligem, como as críticas alheias, as preocupações sobre o futuro ou as frustrações com o passado, estão fora do nosso controle. A única coisa que está realmente sob o nosso controle
é como reagimos a essas situações. Outro princípio central do estoicismo é a autodisciplina. Para viver de acordo com a razão e alcançar a liberdade interior, é necessário praticar o autocontrole. Isso significa resistir aos desejos imediatos, seja para buscar a aprovação dos outros ou para ceder a impulsos que nos afastam de nossos valores mais profundos. A autodisciplina no estoicismo vai além da simples restrição de comportamentos. Ela envolve o domínio de nossas emoções, o controle sobre nossos pensamentos e a capacidade de agir com sabedoria, mesmo quando somos tentados a reagir de maneira impulsiva. Por exemplo, imagine que você recebe uma crítica negativa sobre algo importante para você. Sem o autocontrole estoico, você poderia reagir com raiva ou frustração. Mas, ao aplicar a filosofia estoica, você se lembra de que a crítica não está sob seu controle e que sua resposta é a única coisa que você pode controlar. Em vez de se deixar levar por uma reação emocional, você escolhe manter a calma, refletir sobre a crítica de forma construtiva e agir de acordo com o que é melhor para você. Aceitar o que não podemos controlar é outra chave para viver uma vida mais tranquila e livre de sofrimento desnecessário. O estoicismo nos ensina a focar nossa energia apenas nas coisas que podemos mudar, nossos pensamentos, atitudes e comportamentos, e a aceitar, com serenidade, o que está além de nosso alcance. Isso não significa resignação, mas sim uma escolha consciente de investir nossa energia onde ela pode realmente fazer a diferença. Por exemplo, quando enfrentamos um problema de saúde, a reação comum pode ser a frustração ou o desespero. No entanto, os estoicos nos ensinam que, se você não pode controlar a doença em si, o que você pode controlar é como reage a ela. Você pode escolher a maneira como lida com a situação, pode aceitar o que está acontecendo e focar em cuidar de si da melhor forma possível, ou pode se entregar ao sofrimento mental, que só agravará a situação. Você consegue imaginar como seria sua vida se, a cada vez que surgisse um desafio ou uma adversidade, você tivesse a capacidade de manter a calma, a clareza e o foco em sua própria razão, sem ser arrastado pela agitação emocional? E se, ao invés de se sentir sobrecarregado pelos problemas que surgem, você visse cada um deles como uma oportunidade de fortalecer sua mente e caráter? A filosofia estoica pode te ensinar exatamente como fazer isso. Você já pensou que talvez o maior obstáculo entre você e a paz interior seja justamente a maneira como reage às coisas que não pode controlar? No próximo bloco, vamos explorar como você pode praticar esses conceitos todos os dias, de maneira prática e eficiente, para criar uma vida mais equilibrada e satisfatória. Imagine-se acordando todos os dias com a certeza de que nada no mundo exterior pode roubar sua paz. Você não depende de ninguém para se sentir completo. As palavras dos outros não te afetam como antes, e você se sente forte, confiante e sereno diante de qualquer desafio que surgir. Você tomou as rédeas da sua vida, confiando na sua própria razão e capacidade de resposta. Esse é o poder da filosofia estoica. Ela não apenas te ensina a viver sem depender dos outros, mas te ensina a se tornar a melhor versão de si mesmo, no seu próprio ritmo e de acordo com seus próprios valores. Estoicismo nos desafia a olhar para dentro e a entender que a verdadeira liberdade e paz vem de nossa capacidade de controlar nossas reações e escolhas. Não precisamos de nada externo para sermos felizes ou completos. A felicidade está em viver com sabedoria, em aceitar as coisas como são e em agir de maneira virtuosa, independentemente das circunstâncias. Quando conseguimos aplicar esses princípios, alcançamos uma vida de equilíbrio, autossuficiência e tranquilidade. Quantas dificuldades e obstáculos da vida parecem testar os nossos limites? E se eu te dissesse que, ao invés de ver as adversidades como algo a ser temido, você pudesse vê-las como um convite para crescer e fortalecer sua mente? O estoicismo nos ensina que as dificuldades não são inimigas, mas oportunidades disfarçadas. E ao aprender a controlar nossa mente e emoções, podemos transformar qualquer desafio em um passo em direção ao autodomínio e à paz interior. Imagine por um instante que, em vez de se sentir derrotado por uma dificuldade, você fosse capaz de enfrentar qualquer situação com uma mente tranquila, forte e resoluta.
Isso não é apenas possível, mas é a verdadeira promessa do estoicismo. A habilidade de crescer com cada dificuldade e aprender a se tornar imune aos fatores externos que poderiam nos abalar. Quantas vezes você já sentiu que a vida estava contra você? Talvez você tenha passado por momentos difíceis, como perdas, fracassos ou desilusões. Mas o que aconteceria se, ao invés de se ver como vítima dessas circunstâncias, você começasse a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de fortalecer seu caráter? Como seria sua vida se você aprendesse a ser resiliente em qualquer situação, com a certeza de que pode superar qualquer coisa, porque sua força não depende do que está fora de você, mas de sua mente e suas escolhas? Resiliência, segundo o estoicismo, não é uma característica inata ou algo que se ganha por sorte. É uma prática diária. E essa prática envolve treinar nossa mente para reagir de forma racional e serena, em vez de sucumbir à raiva, ao medo ou à tristeza. Por exemplo, Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que nossa mente deve ser como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais forte ela se torna. Ao treinarmos nossa mente a lidar com as adversidades de maneira equilibrada e sábia, nos tornamos mais resilientes. Um aspecto central da filosofia estoica é a aceitação da dor e do sofrimento. Mas ao contrário de se resignar a essa dor, os estoicos nos ensinam a transformá-la em algo construtivo. Quando algo negativo acontece em nossas vidas, é natural sentir dor, tristeza ou raiva. No entanto, o estoicismo nos convida a refletir: o que posso aprender com isso? Ou, como essa experiência pode me tornar uma pessoa mais forte e mais sábia? Isso pode ser aplicado em várias situações da vida. Se você passar por uma perda, ao invés de se deixar consumir pela dor, pode buscar as lições que essa experiência pode lhe oferecer. O sofrimento, segundo os estoicos, é uma oportunidade para crescer, para desenvolver virtude e para praticar a aceitação e o autodomínio. Cada dificuldade, portanto, pode ser vista como um treinamento para a mente, um exercício que fortalece sua capacidade de resistir aos ventos adversos da vida. Para ilustrar a resiliência estoica, vamos olhar para a vida de Sêneca, outro grande pensador da filosofia estoica. Durante sua vida, Sêneca passou por momentos de grande adversidade. Ele foi exilado, perdeu a fortuna e enfrentou uma vida de perseguições políticas. Mas, em vez de se deixar dominar pela desesperança, ele usou esses momentos como oportunidade para fortalecer sua mente e viver com mais sabedoria. Sêneca via o sofrimento não como algo a ser evitado, mas como uma chance de provar sua virtude e viver de maneira mais autêntica. Outro exemplo é o de Marco Aurélio, o imperador filósofo, que governou o Império Romano durante uma das épocas mais turbulentas da história. Em seus Meditations, ele frequentemente refletia sobre a importância de manter a calma e a racionalidade, mesmo nas adversidades mais extremas. Marco Aurélio demonstrava, através de suas palavras e ações, que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na maneira como respondemos a elas. Agora, imagine-se em um momento de adversidade, algo que poderia normalmente te abalar emocionalmente. Em vez de ceder ao medo, à raiva ou ao desespero, você lembra dos princípios estoicos. O que eu posso controlar aqui? Como posso responder com sabedoria? Você encontra clareza, resiliência e força dentro de si mesmo. A vida, com todas as suas dificuldades, se torna um campo de treino para o autodomínio. E é isso que realmente importa. A maneira como você escolhe reagir, como você escolhe se fortalecer a cada desafio. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre como podemos usá-lo para nos tornar pessoas mais fortes, mais equilibradas e mais autossuficientes. Isso não é uma teoria abstrata, mas uma prática diária que pode transformar sua vida de dentro para fora. A vida não é fácil. Todos enfrentamos dificuldades, perdas e frustrações. No entanto, o estoicismo nos ensina que, ao invés de temer esses momentos, devemos abraçá-los como oportunidades de crescimento. A verdadeira liberdade e paz vem de nossa capacidade de responder de maneira sábia e serena
as adversidades sem nos deixar dominar por elas. Ao praticar a resiliência estoica, você se torna imune ao caos externo e encontra força dentro de si mesmo para enfrentar qualquer desafio. Lembre-se, você é tudo o que precisa para ser forte, completo e feliz. E as adversidades são apenas degraus para essa grande realização. Quantas vezes você já se viu preso em pensamentos sobre o que aconteceu no passado ou em medos e ansiedades sobre o futuro? E se, ao invés de ficar preso no que não pode ser mudado, você pudesse se concentrar no único momento que realmente importa, o momento presente? Como seria a sua vida se você fosse capaz de viver com total presença e foco no agora, sem ser dominado pelas lembranças do passado ou pela ansiedade sobre o futuro? Uma das ideias centrais do estoicismo é que a vida acontece no presente. O que foi vivido no passado já se foi, e o que está por vir no futuro ainda não aconteceu. Por isso, o único momento que realmente existe é o agora. Quando nos deixamos consumir pelo arrependimento sobre o que não fizemos no passado ou pela ansiedade do que pode acontecer no futuro, perdemos o contato com a realidade que está diante de nós. Os filósofos estoicos, como Epicteto, nos ensinam que devemos focar nossa energia no que está ao nosso alcance, ou seja, no momento presente. A chave para a paz interior está em não nos preocuparmos com as coisas que não podemos controlar. Isso inclui as pessoas, as circunstâncias e, claro, o futuro. Quando nos libertamos dessas preocupações, somos capazes de viver de maneira mais plena, mais consciente e mais serena. A vida está cheia de incertezas e imprevistos, e é impossível controlar tudo ao nosso redor. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da aceitação daquilo que não podemos mudar. Em vez de resistir ao fluxo da vida, devemos aprender a fluir com ele, aceitando as coisas como são, sem tentar forçar o que não está ao nosso alcance. Imaginemos uma situação de perda. Perder algo importante para nós, seja uma pessoa, um trabalho ou uma oportunidade, pode ser extremamente doloroso. No entanto, os estoicos nos lembram que a dor é uma parte natural da vida e que resistir a ela só agrava o sofrimento. A verdadeira liberdade vem de aceitar a dor, de entendê-la como uma parte da experiência humana e de seguir em frente com sabedoria e coragem. O que podemos controlar, no entanto, é nossa resposta a essa perda. Podemos escolher reagir de forma equilibrada, sem nos afundarmos em emoções negativas. Ou podemos escolher nos render ao sofrimento. A verdadeira força está em escolher como reagir. Marco Aurélio, o imperador filósofo, é um exemplo notável de alguém que praticou esses princípios estoicos em sua vida. Em seus Meditations, ele refletia frequentemente sobre a importância de aceitar as circunstâncias da vida, sem se deixar dominar por elas. Ele entendia que sua paz interior não dependia do que acontecia ao seu redor, mas da maneira como ele reagia a essas situações. Em um de seus escritos, ele afirma: "A vida não é esperar que a tempestade passe, é aprender a dançar na chuva." Esse pensamento encapsula a essência da filosofia estoica. Em vez de lutar contra o que não podemos controlar, devemos aprender a lidar com isso de maneira serena, com confiança de que podemos superar qualquer desafio que surja, agora que já exploramos muitos aspectos do estoicismo. A questão é: como podemos colocar esses ensinamentos em prática no dia a dia? Como podemos viver de acordo com a razão, controlar nossas emoções e respostas, e abraçar o momento presente de forma mais consciente? A chave está na prática constante. Por exemplo, ao começar o seu dia, faça um exercício de reflexão. O que você pode controlar hoje? Quais são suas prioridades? Como você pode viver de maneira mais alinhada com seus valores e sua virtude? Ao longo do dia, sempre que enfrentar um desafio ou uma adversidade, pare e pense: o que posso controlar aqui? Como posso responder a essa situação de maneira sábia, com coragem e serenidade? Isso não significa que a vida será fácil, mas sim que você aprenderá a lidar com qualquer situação de uma maneira mais equilibrada. Isso é o que os estoicos nos ensinam. A verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da nossa capacidade de manter a calma e a clareza, independentemente das circunstâncias.
Como vimos ao longo do texto, o estoicismo nos convida a transformar as adversidades em oportunidades de crescimento. Quando enfrentamos dificuldades, em vez de ver isso como um obstáculo, devemos olhar para elas como momentos de teste de nossa virtude e sabedoria. Cada desafio que enfrentamos pode ser uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais resilientes. Como disse o filósofo Sêneca, a dificuldade é uma oportunidade disfarçada. O segredo está em como reagimos a ela. Ao praticarmos os princípios estoicos de aceitação, autocontrole e razão, podemos aprender a ver até os momentos mais difíceis como uma oportunidade para crescer e se aprimorar. Se você está pronto para continuar essa jornada de autossuficiência e paz interior, inscreva-se no nosso canal. Aqui, vamos explorar mais ensinamentos do estoicismo e outras filosofias que podem transformar a sua vida. Não perca os próximos vídeos. Sua jornada rumo à verdadeira liberdade começa agora. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada.